Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: o que discutis com eles? Alguém da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe a ti meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar. Range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino. E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: desde quando ele está assim? O pai respondeu: desde criança, e muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Jesus disse: se podes, tudo é possível para quem tem fé. O pai do menino disse em alta voz: eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Jesus viu que a multidão acorria para junto dele, então ordenou ao espírito impuro: espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele. O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: ele morreu. Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o, e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou na casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: por que nós não conseguimos expulsar o espírito? Jesus respondeu: essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aplaudamos a palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Fala mais forte: quem como Deus? Ninguém como Deus. Pode assentar-se, querido irmão, querida irmã. Jesus chegou a um lugar onde os seus discípulos o aguardavam. Encontravam-se ali um grupo de escribas, uma grande multidão e um pai que tinha levado consigo um filho doente. Ao verem aparecer Jesus, encheram-se de alegria e foram ao seu encontro. Toda a multidão ficou surpreendida e, correndo para ele, saudavam-no. Todos sentiam falta dele. É muito bonito, meu irmão, minha irmã, quando nós contemplamos no Evangelho que aquelas multidões iam ao encontro de Jesus porque o reconheciam como Deus e sabiam que ele era e é capaz de salvar, de curar, de libertar, de restaurar. Você acredita nisso, sim ou não? Então diga comigo: eu creio que o meu Senhor Jesus, Ele pode curar, restaurar, libertar, converter. Eu creio. E eu peço que Ele realize isso na minha vida hoje e sempre,
Amém. Aplauda ao Senhor porque cremos nele. O pai avança, o pai que levou o menino doente, o menino que estava sofrendo desde criança, até a Jesus. O pai avança então e dirige-se ao Senhor: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam expulsar. Por que que os discípulos não puderam expulsar? Jesus falou no Evangelho. O que que Jesus falou? Porque há certos tipos de espírito que só são expulsos pela... Não me responda, você está rezando? Não falei para não responder? Você está rezando? Eu falei que não é para responder, gente. Se você já reza, ainda é pouco. Precisa rezar mais. Porque, meu irmão, minha irmã, aqui está. O que é a oração? A oração é aquilo que nos liga a Deus. Nos leva a estar em comunhão com Ele, na presença dEle. Então aquele que não reza não tem intimidade com Deus. Aquele que não reza não apresenta a Deus as suas necessidades. Aquele que não reza não agradece. Por isso que nós temos que rezar incessantemente. Diga comigo, eu preciso rezar incessantemente. Rezar sempre. Porque há situações na nossa vida que só receberão a intervenção de Deus à medida que nós rezarmos. E nós somos preguiçosos. Fala para a pessoa que está ao teu lado: seu preguiçoso, sua preguiçosa, parente da preguiça. Você não reza, ou reza pouco, ou reza mal. Vai rezar mais. Pergunta para a pessoa: você não quer graças de Deus, sim ou não? Agora responda: sim, eu quero. E aí você fala: então reza mais. Esse pai tinha uma fé deficiente. Esse pai tinha uma fé mais ou menos. Como que nós identificamos isso? Ele teve fé, ele foi até Jesus, mas a fé dele ainda era pequena, deficiente, pobre. Porque olha o que ele fala: se o Senhor puder fazer alguma coisa. Gente, ele estava diante de Deus, e diante de Deus ele ainda tinha dúvidas. É igual eu e você, que muitas vezes estamos aqui diante da presença de Deus, mas ainda não cremos de verdade, temos dúvidas, somos desconfiados. É por isso que não alcançamos a graça. A fé dele era uma fé ainda deficiente. Tinha alguma, sem dúvida, mas pois fora ele estava à procura de Jesus, mas não tinha a fé plena. A confiança sem limites que Jesus pedia e pede. O que é que Jesus nos pede? Ele nos pede uma confiança nele sem limites. Se você coloca limites, você já está também limitando a graça. Mas se você acredita, tem fé sem limites, então a ação de Deus é na tua vida sem limites. Para de colocar limites na ação de Deus na tua vida. As palavras com que se dirige a Cristo são humildes, mas hesitantes. Se podes alguma coisa, ajuda-nos, tem compaixão de nós. Uma oração duvidosa, porque a oração confiante é aquela: eu creio, Senhor, que o Senhor pode todas as coisas. Eu creio que o Senhor não falha. Eu creio que o Senhor está presente. Esta é uma oração confiante. Mas a oração hesitante, a oração com desconfiança é aquela: se o Senhor puder. Ai, será que vai dar certo? Mas será que Deus pode mesmo isso?
Muitas das vezes as nossas orações são assim. E Jesus, conhecendo as perplexidades daquela alma, antecipa-se. Se tu podes crer, tudo é possível àquele que crê. Fala forte com o Padre. Tudo é possível àquele que crê. Fala mais uma vez. E como dizia o Padre Jonas, tudo é tudo, gente. Não é tudo é possível. Tudo é tudo. Tudo é possível para Deus. Jesus fala para ele, diante de uma oração ainda duvidosa, diante de uma fé pequena, o Senhor mesmo responde para ele, para que ele aumente a sua fé. Tudo é possível àquele que crê. Diante da situação que você vive, diante daquilo que você precisa, diante daquilo que você hoje está passando, fala para a pessoa que está do teu lado, para Deus, tudo é possível. Creia, para Deus, tudo é possível. Essa doença pode ser curada, esse problema pode ser resolvido, essa fé pode ser aumentada, esse pecado pode ser vencido. Aqueles que estão encalhados, podem desencalhar. Opa! Olha aí, gostaram, né? Tudo é possível, tudo é tudo, não é verdade? Tenha esperança. Tenha esperança. Tudo é possível, onipotentes, mas com fé. Olha aqui, tudo é possível, mas com... Qual que é o segredo? A fé. Oh, meu Deus do céu, nós precisamos crer. Você e eu, nós somos ainda muitos desconfiados. Confia. Confiança exige entrega, confiança exige abandono, confiança exige dar-se inteiramente a Deus, porque Ele sabe de tudo aquilo que nós precisamos. Então eu confio, eu me entrego, eu tenho fé. Agora, enquanto você desconfiar, minha filha, está difícil. Aquele homem sente que a sua fé vacila, teme que essa escassez de confiança impeça que o seu filho recupere a saúde e chora. Oxalá não nos envergonhemos desse pranto. É fruto do amor de Deus, da oração contrita, da humildade. Se você tiver que chorar na presença de Deus, mas crendo e confiando, então chora. O choro, as lágrimas são também orações de entrega. Senhor, olha a minha pequenez, olha, eu sou muito pobre, eu sou muito ainda vacilante, e por isso eu peço que o Senhor, na minha pequenez, venha em meu auxílio e aumente a minha fé, me tira essa falta de fé. Será que você tem coragem de fazer uma oração sincera? Os humildes fazem orações sinceras diante de Deus. E qual que é a oração sincera? É a oração em que você fala a tua verdade. Você não fica se fantasiando. Carnaval está chegando, né? Quero nem saber aqui quem vai pular carnaval fantasiado. Não precisa de máscara não diante de Deus. Não precisa de você querer parecer uma coisa e ser outra. Não precisa você fingir. Deus gosta de uma oração sincera. Fala para quem está do teu lado, Deus gosta de uma oração sincera. Seja sincero com Deus. Rasga o teu coração diante dEle. E deixa Ele fazer na tua vida. E o pai do rapaz, banhado em lágrimas, exclamou: eu creio, Senhor, mas ajuda a minha incredulidade. Isso aqui é uma oração sincera. Senhor, a minha fé é pequena. Senhor, eu ainda não confio como eu deveria. Mas por favor, Senhor, escuta a minha oração. Oh, que maravilha. Quando a gente é sincero,
quando a gente fala a verdade, quando a gente rasga o coração diante de Deus. Talvez o que esteja precisando para que a tua oração seja escutada por Deus, seja a tua sinceridade. Por isso não tenha medo. Que grande ato de fé para o repetirmos muitas vezes: Jesus, eu creio, mas imprime mais firmeza a minha fé. Reza com o Padre. Jesus, levanta a tua mão, diga: Jesus, eu creio, mas imprime em mim uma firmeza de fé. Eu preciso crer mais. Aumenta a minha fé, Senhor. Dai-me sinceridade na oração. Dai-me verdade na oração. E com certeza o Senhor me escutará. Com tua mão levantada para Deus, feche os teus olhos. E em silêncio mesmo aí, sentado neste banco, nesta igreja onde você está, faça a tua oração sincera diante dEle. Rasga teu coração. Chega de fingimento. Chega de máscara. Chega de buscar outras coisas e não o teu Deus. Chega de ficar fingindo algo. Não, coloca de verdade a tua necessidade. Aquele pai, por causa do seu filho, ele foi capaz de dizer: eu não tenho uma fé firme mesmo. Eu preciso crer mais. Faça uma oração sincera diante de Deus agora. Ele está te escutando, Ele está te vendo. Ele sonda o teu coração. Se a tua oração for lágrimas, então chora mesmo, diante da tua família, diante do teu casamento, diante dos apuros que você tem passado, diante da solidão, do medo, diante de uma vida vazia, diante de coisas que você tem procurado e não tem achado, porque o teu coração quer Deus. Oração sincera, oração verdadeira. Diga para Deus que a tua fé ainda é muito pequena, que você precisa crer mais, esperar mais nele. Dai-nos a graça, Senhor. Deus está vendo a tua oração sincera. Deus está vendo o teu coração rasgado. Você não aguenta mais esse vício. Você não aguenta mais esse pânico, esse medo. Você não aguenta mais essas situações que estão acontecendo sucessivamente na tua vida. Escuta, Senhor. Vê, Senhor, esses corações rasgados na tua presença nesta noite. Escuta, Senhor. Diga: eu creio que Deus vê o meu coração rasgado na sua presença. E eu não tenho medo, eu não tenho vergonha de rasgar o meu coração na presença do meu Deus. Vê, meu Senhor, a minha oração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre Ele seja louvado.